Bom, eu queria mostrar para vocês, vamos mostrar aqui. Foi concluído, como eu já fiz algum vídeo, ainda a gente devo colocar o vídeo, a montagem aqui do Cobra. E tem algumas facilidades que nós mostramos. Aqui o display adaptado do Cobra, né? Essa adaptação a gente vai mostrar como ficou mais ou menos por dentro, né? Então, vamos colocar aqui o nosso na posição aqui. Aqui é uma carcaça de um raid, né, que sobrou. Então aqui nós temos o sistema, a placa de controle para 11 metros, para raid PX, também pode ser a placa para HF. A placa de HF ela vai ficar em outra posição, né? Vai ficar na posição nesse sentido aqui, né? Então, eu coloquei só uma fixação aqui. Observe que tem uma cantoneira. Teria que colocar outra cantoneira do lado contrário, né? Mas não foi necessário para fazer essa pequena apresentação. Então está aqui encostado, né? Pode variar, subir ou descer essa placa, dependendo do furo. Eu aproveitei um furo que tinha aqui no rádio, na carcaça. Eu estou sem broca, sem furadeira. Aproveitei e adaptei. Então, dessa placa aqui para a frente do rádio tem a conexão de encoder e display. Então eu vou mostrar aqui o encode. Está aqui o encode. Ele pode posicionar em qualquer posição aqui. Esse conector pode ficar para fora, nesse sentido aqui, dos furos aqui da plaquinha do módulozinho de encode. Pode girar e esse conector ficar no Cobra, ficou aqui do lado direito, nesse sentido. Então, essa é a parte do encode. Você pode desconectar aqui e conectar. Por baixo, observe que tem uma placa, né? Tem uma placa. Eu vou tentar trazer o máximo possível. Tem uma placa onde é fixado aqui o conector de encode e também mais embaixo veja lá o conector do display. Esse display ele não é soldado, ele é encostado na placa. Veja que tem ali 4 furos. Poderia ser soldado no 4 furos o macho do conector. Mas geralmente eu não soldo. Eu coloco o conector pelo o display pelo lado de fora, pela frente do rádio, e encaixo o conector nos pinos do display. Tem um conector lá no display, então encaixar, mas eu poderia soldar nesses 4 furos aqui, né? Eu poderia soldar nesses 4 furos o conector macho e vir com fêmea e fixar. E soldar o display. Veja que esta placa que está fixada o display tem uma arruela de nylon isolando o encode da placa para evitar curto-circuito. Por quê? Porque tem alimentação essa placa. Também observe que tem aqui no parafuso de fixação, tem uma outra arruelazinha para distanciar o display da placa, para não curto-circuitar.
Eu vou virar aqui ao contrário para mostrar isso aí, como é que está. Então, veja. O display ele está encaixado só, não está soldado. Poderia soldar e colocar um conector macho pelo outro lado. Aqui, observe que sobra umas pontinhas do conector. Como esse display veio soldado assim, então para montar no Cobra ou em qualquer outro rádio, é aconselhável cortar ou tirar essa solda e cortar para deixar esse pino para fora aqui o mínimo possível para não curto-circuitar na frente, na frontal do rádio, que alguns rádios, como o Cobra, é condutivo, é um material condutivo. Então, no caso do Cobra, eu cortei isso aqui e deixei bem rente a solda, tem uma solda leve. O que pode fazer também é soldar esse conector aqui no display, soldar ele na placa, colocar o conector lá por trás, soldar um conector na placa macho, e com este conector aqui, esse conector encaixaria no conector macho. Este aqui é um fêmea. Foi rebaixado aqui uma parte aqui de de 1 milímetro aproximadamente, para poder encaixar bem, para não ficar empenado. Então, esse display também pode não ser soldado. O que é que faz? Não faz essas 4 soldas, estanha essa parte aqui do conector soldado na placa, estanha e encaixa o display. Ele entra apertado, então ele vai ficar conectado por muito tempo e não vai dar mau contato. Também já fiz desse jeito. Então, isso depende muito da criação de cada um. Cada um vai montar do seu jeito, da melhor forma. Então, eu vou pegar aqui é um Superstar, é um VR94, eu vou colocar a frente dele aqui, uma frente antiga, velha, vou colocar aqui, e observe, esse display tem defeito, né? Eu usei com defeito para não danificar mais display, porque a gente vai manipulando, então ele tem uns mau contatozinhos. Então está aqui. Então está encaixado, bem centralizado. Então eu vou retirar aqui a frente, a frontal, e vou mostrar mais alguns detalhes. Este parafuso, esses 2 parafusos, ele tem uma arruela de plástico separando a placa da carcaça. Tem uma folgazinha de 1,5 milímetro, 1 milímetro. Então, às vezes, você não consegue centralizar o display no rádio. Então, o que é que se faz? Folga esses 2 parafusos aqui e você modifica o posicionamento do display para cima e para baixo, e um pouco de lado, 1 milímetro para um lado ou para outro, no máximo. Para cima e para baixo, você pode subir e descer 2 a 3 milímetros, porque a gente fez um furo tipo um rasgo, porque tem rádios que é mais distante do que o outro. E também axialmente. Então, essa parte aí foi feita um furo axial, um furo oval, né, para poder fazer o ajuste. A arruela de plástico, ela prende, mas depois que é ajustado, segura o parafuso pelo lado de dentro e reaperta. Então ele fica ajustado
para o display não ficar descentralizado. Pois é isso, as informações que a gente estamos dando para o display, informando que essa placa é uma placa que eu não tenho mais, mas eu vou mandar fazer mais porque é importante. Então eu tenho agora aquela placa retangular, mais retangular, que fica noutra posição. Aqui o risco do alto-falante bater na placa é grande. Agora se colocar uma placa maior, então o risco é maior do alto-falante bater na placa. Então esse tipo de placa aqui maior eu teria que colocar nessa posição. Nessa posição para evitar que o alto-falante toque na placa. Ou um dos parafusos de fixação do alto-falante. No caso do cobre aqui, a gente pode inverter o alto-falante para... Foi invertido o alto-falante para as conexões do alto-falante não bater na placa de HF e RX. São detalhes que só o montador vai observar e fazer uma montagem bem legal, bem compatível e bem organizada. Esse processo aqui é todo montado em conectores. Se houver solda, é o mínimo de solda. Por exemplo, na chave de modo, no clarificador, no S-meter e PTT. Então algumas soldas são feitas, outras mas que realmente é necessário soldar, mas a maioria é toda com conectores. Valeu, um abraço.